Redação Novo Tempo no ar, diretamente para as ondas do seu rádio ou na sua televisão. Estamos ao vivo pela rádio e pela TV Novo Tempo, segundo programa dessa Redação Novo Tempo, que está estreando para você que é ouvinte, é telespectador da Novo Tempo. E pelo que você já percebeu, a gente tem novidade hoje aqui. A gente tem muitas novidades. Tem essas bolinhas, bolinha não, quadrado, né? A bola quadrada do leite. que é igual as reticências aqui do nosso símbolo, aqui da nossa logo do programa. Quem ainda não tinha reparado, repare. Inclusive, quando aparece o nome ali, primeiro é um quadradinho desse, né? Assim, aí ele abre. E faz aqui esse... É colchete ou é chave isso aqui? Eu acho que é chave. Isso, é chave. Eu sabia que era chave desde o começo. Era chave. E isso aqui também serve, se alguém discordar, a gente já pode jogar. Assim. Não, mas é macio, É macio. Sabe, Felipe, hein? Mas além disso, meninos, tá? mas o mais importante de hoje aqui, a gente tem dois convidados especiais. A jornalista Janina Invernizzi, que é argentina e trabalha aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação no Brasil. Tudo bem? Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esses assuntos muito interessantes dessa semana. Muito bem. E a gente também tem o jornalista Felipe Lemos, que é assessor de imprensa do escritório da Igreja Adventista para a América do Sul. Mora em Brasília e está aqui especialmente com a gente hoje. Felipe também é blogueiro, tem um monte de coisa. Você tem tempo para dormir, Felipe, ou não? De vez em quando eu durmo, olha, quando dá um tempinho sim, mas eu tô indo. Aproveitei tirar um tempinho para vir aqui também, né, conversar. Muito bem, obrigado também pela presença. E você está vendo que o Wagner não está aqui hoje? Porque o Wagner... Bom, daqui a pouco eu explico, mas o Wagner está se tornando um doutor. É verdade, daqui a pouco eu explico. E no programa de hoje nós vamos discutir sobre os encontros e embates que ocorreram durante a Cúpula das Américas. O debate sobre o fim do Estatuto do Desarmamento, a lei da terceirização, que gerou alguns protestos aí pelo país, e as polêmicas envolvendo o deputado federal Jair Bolsonaro. Bom, como eu disse, o Wagner, ele não está aqui hoje porque ele está se tornando doutor, tá fazendo doutorado, tá ficando chique o Wagner. Doutor honoris causa? Ixi, eu já não sei, mas eu não falo latim, Hélio, não tem jeito. Mas é o seguinte, você vai ver o Wagner daqui a pouquinho, ele não está no programa de hoje, aqui no estúdio com a gente, mas ele tem uma participação especial, porque no último final de semana aconteceu no Panamá a 7ª Cúpula das Américas, e essa foi a primeira vez que todos os países da Organização dos Estados Americanos estiveram presentes. O nosso colega Wagner Cantor, como eu falei, não pode estar aqui conosco, mas ele traz mais informações sobre a Cúpula das Américas pra gente. Olá, pessoal do Redação Novo Tempo, tudo bem com vocês? Tenho certeza que a discussão tá ótima aí no sofá. Não pude estar com vocês, mas estou aqui com uma conversa muito interessante com a Ana Lopes sobre a 7ª reunião da Cúpula das Américas, que aconteceu no Panamá nessa semana. Ana Lopes é peruana, já morou no Paraguai, já morou na Argentina e também nos Estados Unidos. Exatamente. Então dá para fazer uma análise do que está acontecendo, do que aconteceu nessa semana na Cúpula das Américas, né, Ana? Exatamente, um encontro muito importante, um encontro histórico entre o presidente Barack Obama e o presidente da Cuba, Raul Castro. Eu acho que esse é o momento que mais ficou marcado aí nessa Cúpula das Américas, né? Parece que não durou muito tempo, não foi mais do que 10 segundos, eles apertaram a mão, tiraram uma foto, tiveram ali uma breve conversa, mas isso ressoou na imprensa mundial. Exatamente, a imprensa mundial esperava aquela foto, o primeiro encontro, na verdade, o tempo para poder falar, o contexto foi o melhor de todos, a Cúpula das Américas, não tive outra oportunidade mais. É só lembrar de dezembro do ano passado, eles começaram a ter aquelas conversações e os funcionários, tanto do governo de Cuba como do governo dos Estados Unidos, eles começaram a estudar aquelas possibilidades para finalmente tirar o embargo econômico. Outro avanço que a gente tem nessa Cúpula das Américas, Ana, é essa tensão entre Venezuela e Estados Unidos. A gente teve um avanço também nesses diálogos, né? Sim. Bom, essa resposta de uma das funcionárias dos Estados Unidos, que tem a ver com os países de América do Sul, ela confirmou que o presidente Obama, o governo, na verdade, dos Estados Unidos, eles não vai tirar esse decreto que já foi dado ou estabelecido para o país, o governo de Nicolás Maduro. Ana, esse decreto desproporcional, ele não deixa que alguns venezuelanos entrem nos Estados Unidos, é isso? Exatamente. Tem restrições
específicas, econômicas, políticas também, para impedir que esses cidadãos venezuelanos ingressem, tenham acesso, qualquer tipo de acesso dos Estados Unidos. Ana, na sua opinião, qual a importância de um evento como esse, a Cúpula das Américas? Neste sentido, pelo menos nesse contexto, a solução, quase a esperança era ter o presidente Obama nesse encontro. Por quê? Porque é a primeira vez em muito tempo que um presidente dos Estados Unidos tem uma imagem muito melhorada com a América do Sul. O último encontro da Cúpula das Américas foi com o presidente Bush. E ele não tinha uma boa imagem, não bons relacionamentos, ele saiu quase derrotado naquela cúpula. Nesta vez, Obama foi quase o salvador. E foi mais ainda pelo encontro com o presidente Raul Castro. Ana, muito obrigado pela análise, muito obrigado pela conversa aqui sobre esse evento tão importante que aconteceu nessa semana. Eu sou que agradeço, Wagner. Pessoal aí do Redação Novo Tempo, a conversa tenho certeza que vai continuar aí no sofá. Um abraço para vocês e até a semana que vem. Obrigado, Wagner. A gente espera que o Wagner se torne doutor logo aí, né? Passe por todo aquele momento. Eu nem lembro qual que é o nome. É banca? Você tem cara de doutor, Felipe. Você é doutor Obrigado. também? Não, ainda não. Falta pouquinho aí. Olha, daqui a pouco você viu, mas só uns 10, 20, 30 anos aí. Achei que ele tava... Agora, eu fiquei com uma dúvida. Na verdade, não fiquei com dúvida, mas quando você começou a falar, eu imaginei, acho que a Suzane também fez uma cara ali de... Ele tá no Panamá. Ah, a hora que eu falei, vamos com o Wagner, direto da cidade do Panamá. Não, direto ali. O orçamento do nosso programa não permite a gente ir para lá direto lá. Mas é o seguinte, eu vou aproveitar que a gente estava conversando com uma jornalista peruana, Ana Lopes, o Wagner estava conversando, e agora a gente vai mudar de um país, do Peru para a Argentina, porque é o seguinte, essa situação entre Obama e Raul Castro, eu acho que foi talvez a coisa que mais chamou a atenção dentro da Cúpula das Américas, não foi não, Janina? É que é uma coisa histórica, né? Eu acho que tem muitas emoções ali, que toca não só os Estados Unidos, acho que os Estados Unidos eles estão até acostumados com isso, né? Mas para o pessoal da Cuba e da América do Sul é um tema muito sensível. São muitos anos de brigas, de fronteiras que não fechadas, de limitações econômicas. Então, eu acho que na verdade é tudo carregado com essa emoção, né? Eu poderia dizer até da esperança desse problema acabar de alguma forma, ou dessa enemizade, né? Que vire não falar amizade, mas pelo menos um companheirismo, né? Porque realmente, para o pessoal, só esse pequeno encontro mudou a forma como muitos olhavam para o futuro. Mais ainda o pessoal da Cuba mesmo, os cubanos, né? E acima de tudo... É muito interessante porque os Estados Unidos têm o maior interesse possível nessa amizade, né, com Cuba, né? Porque, afinal de contas, os Estados Unidos está sofrendo economicamente em muitos aspectos. E abrir um mercado consumidor em Cuba... Será que os cubanos vão ter dinheiro para comprar os produtos dos norte-americanos? Mas a expectativa dos Estados Unidos é que, de alguma maneira, Cuba se torne um mercado para eles, porque... Isso também afetou, de certa maneira, um pouco os Estados Unidos, pela proximidade, né? Agora, Cuba, sim. Cuba em princípio, tem muito mais a ganhar com isso, no que diz respeito à questão econômica, né? E cultural também, porque é um país que tem belezas muito naturais, tem um turismo forte, só que estava fechado para isso, e estava perdendo dinheiro. Quer dizer, vai começar o quê? A ter uma possibilidade muito maior, e vai ser visto de uma outra maneira, porque a questão também é a percepção. Cuba também era um país muito mal visto por várias nações, por conta dessa rixa, desse rompimento com os Estados Unidos. Tanto é que Cuba ainda está na lista dos países que apoiam o terrorismo, e inclusive é uma das coisas que o Obama falou que vai tentar mudar. Ele não mudou ainda, né? Ele vai fazer a proposta e aí, só que aí tem que passar, né, no Congresso, no Senado norte-americano. E aí que é a parte difícil, inclusive, porque tem um pessoal ali que é mais, eu diria, extremo ali dentro do Congresso norte-americano. Mas uma coisa interessante que a nossa jornalista falou na conversa com o Wagner, que não estava no Panamá, foi aquele aperto, que não estava no Panamá, aquele aperto de mãos entre Obama e Raul Castro,
porque foi algo... Foi histórico, né? Foi. Então, acho que tinha jornalista que estava lá, foi para o Panamá só para tentar fazer aquele registro ali. Um cara que só foi para fazer aquele clique Só ali. foi fazer o clique, voltou para a redação. Foram 53 anos, né? Como? Foram, acho que 53 anos De afastamento. de afastamento. 59 foi a Revolução, né? Foram Revolução 53 Socialista. anos. E foi tão rápido, né? Significou tanto. O aperto de mão, quê? né? O aperto Achei de que você mão. falou Achei que eu- 53 anos. Agora, que idade O ela aperto tem? de mão Que idade foi, você tem, foi Suzane? histórico e durou poucos segundos. Muito bem. Agora, uma outra coisa, a gente tem várias coisas que aconteceram nessa cúpula das Américas aí. Agora, uma outra coisa interessante que aconteceu também foi uma espécie de embate aí entre o Barack Obama e o Rafael Correa, que é presidente do Equador. Eu até tenho uma frase aqui que um amigo, que inclusive é jornalista no Equador, o Ítalo Cevallos, ele tirou um clique aqui que eu achei bem interessante, porque é o seguinte, o Rafael Correa usou, acho que ele tinha mais ou menos uns 12 minutos para fazer um discurso. E ele usou o discurso, o tempo inteiro dele, para criticar os Estados Unidos e a interferência que os Estados Unidos faria na política de vários países aqui da América do Sul. E aí, em algum momento, o Rafael Correa ele falou o seguinte, eu acredito que todos nós aqui concordamos que uma boa imprensa é vital para uma boa democracia, mas a gente também tem que concordar que uma má imprensa é mortal para essa democracia. E a imprensa latino-americana é má, é ruim, muito ruim. Isso foi o que o Rafael Correa falou. E aí depois o Obama veio e de improviso, eu diria que ele deu um tapa de pelica aqui no... Não sei nem se de pelica, pode ter doído bastante, mas enfim. Mas ele falou o seguinte para o Rafael Correa, talvez o presidente Correa tenha mais critério do que eu na distinção entre uma imprensa boa e uma imprensa ruim. Existem meios de imprensa ruim que me criticam, mas eles continuam falando aqui nos Estados Unidos, porque eu não confio num sistema em que uma pessoa só determina isso, o que é uma imprensa boa e o que é uma imprensa ruim. Ou seja, sensacional a frase do Rafael Nossa, Correa, eu achei- do do Obama. Obama. Eu achei demais isso que o Obama disse. Espero que ele tenha dito isso realmente de coração, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão de políticos que falam a verdade, outros que ficam enrolando, mas enfim. Ele falou certo, porque imagina se a gente viver num país em que discordar do presidente, a gente sofrer esse cerceamento de não poder falar aquilo que a gente pensa. E no caso dele, sobre a questão de julgar a imprensa ruim ou má, ele estava se referindo ao golpe de Estado que ele quase sofreu, né? E ele se sentiu, sei lá, eu acho que ele deve ter se sentido magoado, né? Porque a imprensa, de acordo com ele, a imprensa que movimentou todo esse problema e ele sofreu essa questão do golpe de Estado. Então, assim, não é porque alguém pensa diferente de mim, eu tenho autoridade, né, sobre a política de comunicação daquele país, que eu vou interferir no processo. Tem que ter os dois pontos de vista, né? E o Obama, para mim, merece uma salva de palmas. Salva de palmas para o Obama, então. Ele não deve estar assistindo Redação Novo Tempo, mas salva de palmas para você, Obama. Vai que Agora, vai que ele assiste, na né? internet Claps depois. for you, Obama. Ele vê tudo, né? Ele tá de olho. Manda o link primeiro. Eu mando o link pro e-mail Se do tiver no Obama. e-mail. Agora, uma coisa que é interessante dentro disso é que, de certa forma, o Rafael Correa, ele representa uma série de governantes da América do Sul que, de certa forma, tem brigado muito com as imprensas locais. A gente vê isso de uma forma mais intensa nos últimos tempos na própria Argentina, que a gente tem Cristina Kirchner ali contra o grupo Clarín, quase se degladiando nos últimos anos, e é um toma lá da cá há muito tempo, né? Uma coisa interessante que é engraçado, que até o mesmo Rafael Correa, ele reconhece que uma livre expressão, né, um jornalismo livre, ele contribui para a democracia. Ele falou isso no início da frase e depois terminou, parece que foi contraditório. Contradizendo, né? Aí, o engraçado de tudo isso, ou na verdade interessante, é assim, um país, quanto mais o país começa a tentar silenciar os meios de comunicação, silenciar as opiniões, mais próximo estamos do risco de uma opinião única, para não falar como podemos chamar, uma coisa ditatorial. Ditadura Uma mesmo, ditadura. Né? É uma palavra forte, pode assustar. Uma ditadura da informação. Mas é uma vamos chamar ditadura assim. Da informação, da opinião. E um povo que não pensa, o governo é forte, porque ele consegue justamente controlar o povo. O povo que pensa, um povo que tem opiniões, que reclama, que pede segundo as opções. Por isso que é tão importante
E não, a gente não é que... Porque eu não quero passar essa impressão para as pessoas que a gente está falando assim, a imprensa é importante porque a gente é jornalista, entendeu? Porque as pessoas podem achar, puxando claro que para vocês... dela. Mas tem um papel né? importante a imprensa. A imprensa, ela tem uma função que muitas vezes substitui a função governamental, por exemplo, de transparência de informações. Quando os governos não dão as informações para a sociedade, silenciam, não são transparentes. De algumas maneiras, só quem dá essa informação para a população é a imprensa. Agora, a gente está quase terminando esse bloco, eu só queria suscitar um ponto que foi importante ali nessa Cúpula das Américas também, que teve a ver com uma reunião entre a presidente Dilma e o Mark Zuckerberg do Facebook, porque uma forma que as pessoas precisam ter também para acessar informação hoje em dia, até de uma maneira muito rápida, é a internet. E a gente sabe que boa parte da população brasileira não tem acesso à internet. E aí eles tentaram firmar alguma espécie de acordo para levar internet barata para pessoas que hoje em dia ainda não têm, principalmente nas periferias, né? Bom, eu não sei. Depois que você cria uma demanda, que você cria uma necessidade, tudo bem que essa população realmente, muitos não têm nem e-mail, nem nada, né? Talvez nunca nem clicaram, nunca nem deram um enter. Mas, à medida que você cria uma necessidade nas pessoas, aumenta esse potencial, né? E aí, com uma internet limitada, como é que fica isso? Tudo bem, a presidente disse sobre educação, né? Para sites aí que vão transmitir algum tipo de valor e tal. Mas, no mundo que a gente vive, ser limitado, não sei se isso é tão interessante assim. A gente tem muita coisa para falar. A Janina está com o microfone na boca para falar aqui. A gente tem que sair para o intervalo, a menos que a sua opinião seja de 10 segundos. Não é. Não é. Como me responsabilizar por 10 segundos. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Conexão não, no Redação Novo Tempo. Estou confundindo o programa da rádio. E aquela do Conexão. E ela é do Conexão em espanhol. Olha, acho que é isso. Olhei para você me confundir. O Redação Novo Tempo vai fazer um rápido intervalo, mas na volta a gente discute sobre o projeto de lei que regulamenta a terceirização no país. Voltamos já.